Creepypasta, uma cultura que ficou muito famosa na internet no passado. Quem nunca já leu ou já assistiu uma creepypasta quando era criança ou adolescente e não sabe o que é ter medo? Quantas noites de calor que a gente que consumia creepypasta já não dormiu com cobertor porque tava com medo de algum monstro que a gente tinha visto em alguma creepypasta? E sim, eu era esse tipo de criança. Eu tinha muito medo. Pra você que não sabe o que é uma creepypasta, creepypasta basicamente são histórias de terror feito por algum fã de alguma obra ou simplesmente algum fã de histórias de terror que cria alguns personagens ou usa personagens fictícios pra contar uma história. E nessa cultura das creepypastas nasceu diversos personagens que a gente que usa muito o YouTube conhece muito bem, como o Slenderman, como o Jeff the Killer, e muitas dessas creepypastas viraram jogos, viraram histórias maiores, virou uma cultura na internet. E até aí estaria tudo bem, são só pessoas que fazem histórias de terror. Pra quem gosta de uma boa história de terror, ler ou assistir ou jogar algum jogo relacionado a isso e tá tudo certo. Porém, é muito comum na história dessas creepypastas diversos autores usarem personagens que marcaram a nossa infância. Diversos autores criaram histórias de terror dos personagens que marcaram a nossa infância. Por exemplo, tem creepypasta do Mario, creepypasta do Bob Esponja, creepypasta do Sonic e por aí vai. E esse movimento das creepypastas usar esse tipo de personagem que é mais voltado para o público infantil e transformar ele numa história de terror teve uma grave consequência social. Existe um rastro muito negativo que essa cultura das creepypastas deixou para a sociedade, talvez por culpa da própria sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar da problemática das creepypastas que usam esse tipo de personagem infantil para contar uma história de terror. Tem um efeito bem negativo nisso que eu acho que as pessoas não entenderam muito bem. Vem comigo hoje que eu vou te contar um pouco sobre a problemática das creepypastas. Bom, antes de eu dar o ponto que eu quero dar nesse vídeo, eu quero que você que está assistindo, se você for fã de creepypasta e assistia bastante isso quando era criança, resgate memórias da sua infância. Como foi pra você quando você leu ou viu algum vídeo sobre uma creepypasta de algum personagem infantil? Como foi pra você quando você viu algum vídeo sobre o Sonic XL ou sobre a creepypasta bem famosa do Ben Drowned, por exemplo? Você se sentiu desconfortável assistindo isso? Se a resposta foi sim, e provavelmente foi sim, saiba que existe um motivo e uma problemática social que fez você ficar desconfortável. E talvez você carregue consequências dessas coisas que aconteceram na sua infância envolvendo creepypastas até hoje. E antes da gente dissertar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse vídeo é uma coisa chamada público-alvo. Um personagem como o Sonic tem o público-alvo infanto-juvenil. Mesmo que eu seja adulto e jogue Sonic, ele foi feito para criança. E um personagem como o Sonic XZ, que é a creepypasta desse personagem, foi feito para o público adulto, porque a história desse boneco envolve um monte de coisa pesada. Mas assim como diversas coisas na sociedade, existe um conflito de público-alvo nas creepypastas. A maior parte de quem consome creepypasta é a molecada. Tanto é que a gente, quando era criança ou adolescente, adorava esse tipo de conteúdo. E alguns, como eu, assistem até hoje. As crianças, no geral, gostam de história de terror e isso reflete no público-alvo das creepypastas. Porém, como eu disse, tem um efeito negativo nesse movimento das crianças assistirem a esse tipo de conteúdo. As crianças que passam a consumir creepypastas podem ficar com consequências sérias ao decorrer da vida delas. E uma dessas consequências é a normalização da violência e do terror psicológico. Quando a gente assiste a algum tipo de conteúdo pesado, a gente tá dando material pro nosso cérebro trabalhar. Se você mesmo que tá assistindo esse vídeo ficar vendo o dia todo filme de terror, filme violento ou um monte de coisa negativa, o seu cérebro vai ter um monte de coisa pra usar pra te dar pesadelos e outros problemas. E esses efeitos são triplicados quando a gente tá falando de uma criança. E as crianças da nossa sociedade geralmente têm um fácil acesso e uma ponte fácil para chegar até uma creepypasta. Pensa comigo, se uma criança gosta de jogar Sonic, ela começa a ver vídeo de Sonic, consumir material de Sonic, e pra ela esbarrar no Sonic XZ, por exemplo, é 2 palitos. E quando ela começa a ver esses vídeos, o cérebro dela vai coletando cada vez mais material pra prejudicar a saúde dela. Assim como eu e você que pode ter tido pesadelo, dificuldade pra dormir, terror do sono infantil quando éramos crianças por causa de alguma história de terror, isso pode acontecer e acontece com
diversas crianças ao nosso redor, principalmente na nossa sociedade em que os pais não supervisionam tanto os filhos e o que eles estão fazendo. Esse conflito de público-alvo torna as creepypastas um problema social. Quanto mais creepypasta a gente tiver, consequentemente, mais crianças atormentadas que ficam alimentando o cérebro delas com conteúdo pesado, a gente vai ter também. E isso da gente dar material para o nosso cérebro trabalhar negativamente vale para qualquer pessoa e qualquer idade. Mas ainda assim é mais delicado quando se trata de crianças, porque a gente, como sociedade, fazer história de terror sobre personagens infantis acaba se tornando uma ponte para uma criança entrar nesse submundo horrendo. E aí você me pergunta, como que a gente resolve esse tipo de problema? Bom, na real, não tem muito como resolver isso. A gente já tá numa sociedade onde o terror é normalizado e exposto para todas as idades. Então não tem nenhuma solução. O que a gente pode fazer como cidadão é conscientizar as pessoas ao nosso redor sobre o perigo desse tipo de material na mão de crianças e explicar para uma criança por que aquilo faz mal para ela. Qualquer criança vai estar exposta a ver um monte de coisa ruim no mundo, independente do lugar. Então isso não é culpa do criador de conteúdo que faz vídeos sobre creepypasta, obviamente. Se uma criança jogar um jogo por aí ou sair na rua, ela vai estar exposta a um monte de problema também. E o cara que faz vídeo sobre creepypasta só tá trabalhando e o público-alvo do vídeo dele explicitamente não é infantil, senão estaria no YouTube Kids. Cabe a gente como pessoa fazer isso, conscientizar, parar de normalizar o terror no cotidiano das crianças e supervisionar. Cabe também a gente que é mais velho colocar a mão na consciência e refletir sobre o que a gente mesmo anda fazendo. Porque tem vários adultos também que sofrem um grande terror psicológico porque fica vendo histórias de terror toda hora. E por isso, infelizmente, essa cultura das creepypastas carregou todo um problema social durante diversos anos. E talvez você nem percebeu isso.